Inflação de preços ao produtor na Europa e alguns outros destaques do mundo corporativo. Essas são algumas das informações que passaremos hoje nos 10 minutos de economia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo na Valorama. Hoje, 4 de abril, terça-feira. Meu nome é Jadro Giacomelli, especialista em investimentos aqui na casa. E vamos dar início aos principais destaques de tudo que está acontecendo no mundo. Pediria só por gentileza para compartilhar a tela? Vamos lá. Bom, vamos dar o nosso rápido giro. Vamos ver que no mundo as bolsas estão um pouco mais de bom humor até o presente momento. Brasil, campo positivo, já vamos falar um pouco mais na sequência. Hoje em dia com muitas informações, então vamos correr aqui. Tivemos também o índice, o medo da ganância, que está no patamar neutro, sem maiores grandes surpresas dentro desse quesito. O índice do VIX está subindo 4% na casa de 19, e o DXY, o índice do dólar a nível global, está caindo 0,5% a 101, que também acaba sendo benéfico para nós e para os países emergentes. E quanto também ao petróleo, que ontem nós falamos bastante a respeito dele, está caindo 0,19%, 84 dólares o barril. E quando nós falamos em petróleo e também em cobre, nós temos algumas proxies relacionadas ao crescimento global. E teve uma informação hoje, claro que nós temos um corte de produção do petróleo ocorrido no domingo, que acabou acontecendo essa subida bastante expressiva no preço, mas teve uma informação que me chamou bastante atenção, que veio do Financial Times, falando de que o preço do cobre poderá chegar a bater recorde esse ano, né? Segundo a Trafigura, né? Segundo a comercializadora de metais, acredita que a cotação do cobre chegará no caso, vai superar a marca de 10 mil dólares por toneladas, né? Mesmo nível, no caso, atingido apenas em 2022, logo após, um ano atrás, praticamente, né? É claro que, se nós temos esse preço extremamente elevado, significa de que há uma expectativa bastante grande para o reaquecimento da economia global. Bom, se vai acontecer de fato, não sabemos, mas é bom sim nos prestarmos atenção. E aqui nós temos o gráfico do cobre, que hoje está caindo 1,65%. E se nós compararmos aqui os períodos passados, de fato, nós tivemos o pico lá em março, que os valores aqui eles não são 100% acurados, diga-se de passagem, mas aqui sim nós vemos que em março de 2022 acabou chegando no seu pico, né? Claro que o pico do otimismo econômico, diríamos assim. Quanto mais alto, maior são os indícios de que a atividade econômica está sendo retomada e há um maior aquecimento econômico. E já vamos chegar no calendário econômico, mas também tem outra informação complementar a isso, que veio do Financial Times, né, que o Jamie Dimon, né, ele falou que a regulamentação dos bancos pode causar uma turbulência. Inclusive, hoje a reportagem aqui demonstra, né, de que ele falou de que provavelmente, né, ou há uma esperança de que mais alguns bancos terão problemas financeiros, né, nos próximos meses, né. Então ele comenta, né, a tradução direta aqui, de que vai trazer alguma repercussão por alguns anos. Então, é engraçado que nós fazemos informações positivas e negativas, alguns indicam para cima, outros indicam para baixo, mas o ponto é, nossa função aqui é trazer as tendências do que pode vir a acontecer, então esse é o ponto principal. Então, há uma expectativa positiva para o cobre, expectativa de crescimento econômico, mas nós temos na outra ponta a questão financeira, no caso os bancos um pouco mais comprometidos, tá? Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui ao nosso calendário econômico, então, vamos falar das informações que nós tivemos no dia de hoje. Então, começando pela Europa nós tivemos a inflação de preços ao produtor, esperado 13,13, veio 13,2. Ainda, se nós pararmos para pensar, esse relatório aqui feito pela nossa casa, se você quer ter acesso a ele, apenas temos nosso grupo no VIP, no WhatsApp, perdão. Então, aqui nos comentários nós vamos colocar o link para você ter acesso ao nosso grupo, tá? Então, vai ser algo bem positivo, algo bem bacana, fica o nosso convite. Então, não se esqueça, nos comentários nós vamos pôr na sequência o link. E aqui sim nós temos a inflação de preço ao produtor, olha o tanto quanto que já estava inflacionado e hoje está em 13,2. E tem uma observação bastante importante, alguns membros na Europa já estão considerando em aumentar novamente a taxa de juros agora em maio, na próxima reunião. Claro que houve sim
a inflação acabou cedendo a preço ao produtor, o que é positivo, mas ainda está acima dos 2 dígitos. A inflação lá continua ainda extremamente alta e ainda preocupante. Tá? Na variação mensal, também nós percebemos uma diminuição ao decorrer desde o início de 2022 até o presente momento. E ainda no calendário econômico, então, nós tivemos aqui no Brasil algumas informações também bem interessantes. Tivemos o FIPE, que é a inflação na cidade de São Paulo, que veio 0,39%. Veio leve, obviamente, menor. Entre os 3 meses de 2023 foi a menor para o período, que também acaba sendo positivo. Apenas a título de informação, e engraçado, tem todo um histórico, né, que é um indicador extremamente antigo que é utilizado para medir especificamente a inflação na cidade de São Paulo. Por ser o maior polo econômico do Brasil, também ela pode retratar em alguns momentos umas prévias de como a economia está indo, né? Então, algumas coisas antes de acontecer no Brasil acontecem primeiramente em São Paulo e depois acabam abrangindo todo o país, tá? Mas é uma questão micro e macroeconômica que nós não vamos falar em mais detalhes agora, mas a título de informação, 0,39%. Também nós tivemos algumas informações aqui no Brasil relacionadas à venda de veículos. Nós tivemos um alta de 8,5% para o mês de março, algo extremamente positivo, mas isso desde 2021 até o presente momento. Contanto, todavia, se nós compararmos períodos anteriores, desde o ano 2013 até o momento, tivemos nosso pico em 2012, 2013 e nunca mais recuperamos aquele patamar, né? A pandemia aqui em 2020 que acabou afetando muito a indústria, ou melhor, as indústrias, né? E agora nós estamos aqui nesse patamar, nesse meio termo, mas ainda bastante defasados, né? Por mais que nós tenhamos essa variação mensal bastante positiva, no acumulado não é uma informação também 100%. Bom, dando sequência aqui então, nós tivemos uma informação bastante curiosa no dia de ontem, para quem gosta de Bitcoin, de criptomoedas, relacionadas ao Dogecoin. O Elon Musk acabou colocando o símbolo do Doge, né, no lugar do Twitter, que era o passarinho, né? E olha o que acabou acontecendo ontem, na data de ontem, o Dogecoin, a moeda, a criptomoeda, acabou subindo mais de 20%, dependendo qual que é o par de Dogecoin que você coloca aqui, né? Mas todas elas que foram, todos que têm o Doge como par, acabaram valorizando de forma bastante acentuada no dia de ontem. Então, devido a essa, talvez, brincadeirinha ou incitação do Elon Musk, não sabemos. Mas é algo que, com certeza, movimentou muito o mercado de cripto no dia de ontem. E dando sequência, então, uma outra informação que nós já falamos aqui anteriormente e trazemos novamente aqui a você, que vai dar muito pano para manga, como se diz no popular, muito ainda vai se falar a respeito disso, que é relacionado à substituição do dólar. Casa Branca não gostou muito, fez inclusive um comunicado ontem, não gostando da decisão da China e do Brasil de negociar, ou dos BRICS, no caso, né, negociarem com uma moeda única e substituindo o dólar. E aqui tem essa informação aqui da Índia, falando que a Índia, juntamente com os Emirados Árabes, né, com a União dos Países Árabes, eles estão substituindo o dólar, né? Então eles não vão mais negociar e, pelo que tudo indica, eles vão negociar na moeda indiana ou ver uma moeda alternativa ao dólar. Então tem o Rupee de Irã, que é a rúpia, né, que é a moeda indiana, e o dirham, que é a moeda árabe. Então eles vão fazer vão ter uma espécie de, digamos assim, vão fazer um acordo para ter uma substituição quanto ao dólar. E outra informação também, quando nós falamos em relação à substituição de moedas, né, que é a própria questão da Rússia, né? Então, aqui eu não me lembro se ele é primeiro-ministro, uma das principais figuras políticas na Rússia hoje, é um dos aliados, o braço direito do Putin, diríamos assim. Se não me engano, ele é chanceler, eu não recordo exatamente, né? Aqui, ó, o ministro estrangeiro, das relações exteriores, né? Ele falou que o dólar tem sido removido da metade das transações entre a China e a Rússia, né, entre os dois países, né? Então, metade dos pagamentos estão sendo feitos, né, através das moedas nacionais de ambos os lados, excluindo o dólar. Claro que acaba sendo, já que a Rússia está retaliada,
o uso de uma moeda alternativa acaba sendo a melhor alternativa. E também tivemos algumas informações aqui falando de que hoje a Finlândia, ela oficialmente juntou-se à OTAN e com certeza ela vai aumentar ainda mais os militares na fronteira com a Rússia. E quando nós falamos aqui de fronteira com a Rússia, tem algumas observações. A Finlândia está aqui, eu acho que não tem como ver 100%, tenho medo que acabe confundindo. Aqui, ó. Aqui é a Finlândia e aqui do lado é a Rússia. Então a fronteira entre os países é iminente. Boa parte da fronteira da Rússia com a Europa é através da Finlândia, né? E também tem um outro ponto, outra observação de que a Rússia faz fronteira com a Polônia. Mas como assim? Porque tem uma faixa de terra aqui, existe uma faixa que ficou para trás, diríamos assim, que ainda é território russo e que faz divisa com a Europa. Inclusive, no dia de hoje, estava tendo alguns exercícios militares naquela região. Então, é uma região que fica entre a Lituânia e a Polônia. Tá? A situação lá continua tensa, mas o que tem a ver com investimentos, a questão da Rússia? Tem tudo a ver. Hoje a geopolítica está mudando muito, o destino de inúmeras pessoas e das nações estão mudando. Então é interessante nós trazermos informações relativas ao que está acontecendo na Rússia, porque pelo que eu consigo observar da macroeconomia, nós estamos num momento ímpar em todo o mundo. Talvez uma substituição do padrão dólar, juntamente com a retomada de uma guerra fria, e que está mudando o destino de inúmeros países e as relações comerciais. Isso impacta nos investimentos na economia de forma direta. Então, toda ação tem uma reação. Então, a partir de tudo que está acontecendo lá fora, acaba sendo, de uma forma ou outra, acaba repercutindo. Então, nossos investimentos, para quem pensa mais a nível global, e talvez até a nível de Brasil, em função aos parceiros comerciais, porque a Rússia também é um parceiro comercial brasileiro, principalmente no quesito de carne. Então, é bom nós prestarmos um olho nessa atenção. Bom, prestarmos um olho nisso, prestarmos atenção quanto a esse ponto, tá bom? Mas, bom, falamos muito aqui, vamos então finalizar, estamos chegando no nosso tempo, no nosso limite. Nos destaques de alta, então, nós temos Rap Vida, Prio, TOTS, Rent, BPAC e Engie. E no campo negativo, nós temos BRKM, CVC, Via, algo mais relacionado ao varejo no momento. E também alguma coisa da aviação com a Gol caindo, tá? E o nosso Ibov, então, no momento, está como? Nosso Ibov está subindo 0,13%, 0,12%, perdão, o dólar está subindo 0,11%, 0,12% a 5,9. E o nosso Ibov está subindo 0,70% a 102 mil pontos. Tá bom, pessoal? Então, esses são os principais destaques do dia. Agradecemos muito a atenção. Desejamos a todos um excelente dia com excelentes negócios. Até mais.